que tu deveria começar a ler em vez de ficar scrollando o dia inteiro em busca de dopamina barata, causando o famoso brain rot, que é a podridão mental do teu cérebro? Cara, hoje em dia é super normal tu tá scrollando o dia inteiro e tu simplesmente não ter perspectiva de vida. E, cara, eu já passei por isso. Não tanto quanto uma pessoa normal, eu vejo várias pessoas. Cara, tá o dia inteiro lá scrollando, você vai ver, é dentro do ônibus, é dentro do trabalho, é na rua, é na escola, é em qualquer lugar, vai ter alguém lá scrollando TikTok, Instagram e essas redes sociais e, cara, isso é porcaria, né? É bullshit. E eu acho que tu deveria começar a ler, cara. De fato, a leitura pra mim e pra muitas pessoas, cara, é o que tá salvando a nossa geração, né? A famosa geração Z, que não vai ter nada, né? Não sobrou nada pro Betinha. Então, cara, comece a ler, pode começar dos livros mais básicos, pode pegar Diário de um Banana, qualquer coisa, cara, mas tu precisa desenvolver o hábito da leitura e isso vai de fato começar a renovar o teu cérebro e fazer com que o brain rot ele volte no tempo e tu consiga ter o teu cérebro novamente. Porque qual que é o problema das redes sociais? Se tu usar de maneira adequada, tu não vai ter isso, mas o problema é que as pessoas, elas são muito desequilibradas e a gente vê o dia inteiro. E uma das formas de a gente evitar isso, cara, de fato é a leitura. Porque a leitura, ela não tem uma dopamina barata. Então tu não vai, tipo, ficar recebendo 30 mil dopaminas a cada segundo, a cada reels novo, a cada scrolling, a cada vídeo é uma dopamina. Não, cara, livro ele é chato, cara. No começo tu começar a ler, é muito chato, cara. Até tu começar a pegar o ritmo da leitura, cara, demora. E é isso que faz com que as pessoas hoje em dia não queiram mais ler, cara. É porque é algo difícil, ainda mais pros tempos de hoje, cara. Que tudo é muito fácil, tudo é muito rápido. Um livro tu tem que simplesmente parar, sentar, focar, sentar a bunda na cadeira e começar a ler. E provavelmente se tu não ler, tu vai sentar a ler, tu vai ler uma página, duas, não vai entender nada. Tu vai precisar ler 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa até tu pegar a ideia central daquela página. Mas, cara, confia em mim, cara. Confia em mim que tu vai ler e essa chavinha que eu tô falando, ela vai ligar na tua cabeça, cara, e vai mudar completamente. Então vamos começar entendendo, cara. O brain rot, que, como eu já falei, é TikTok, Reels, os shorts daqui do YouTube, ele treina o cérebro pra gente esperar uma recompensa de dopamina a cada 15 segundos. E é isso, cara. É isso que destrói toda a nossa capacidade de concentrar prolongada, né? A nossa concentração prolongada. O famoso Deep Work. Abrindo um parênteses, eu já li um livro chamado Deep Work, do Cal Newport, há vários anos atrás, acho que foi lá em 2020, onde ele ensina várias técnicas da gente realmente conseguir fazer um trabalho focado, né? A gente focar em alguma coisa que hoje em dia o bem mais precioso da gente é a nossa atenção, e é isso que essas empresas elas disputam o tempo todo. É simplesmente a tua atenção. Por isso que todos esses aplicativos hoje em dia eles não são pagos, né? O YouTube, o Instagram, o TikTok, eles não são pagos, porque a gente tá pagando isso com a nossa atenção. E com isso eles conseguem monetizar muitas coisas. E aonde que entra o papel da leitura? Cara, o papel da leitura, ele exige que a gente tenha uma atenção de fato, né? Uma atenção linear. A gente precisa manter o fio da meada por páginas e páginas e páginas para que a gente de fato consiga entender a história. Não é em 15 segundos a gente vai entender, não. Tu vai ter que ler uma página, duas, 30, 50, 60, 100, 300, até de fato tu entender a história, cara. E é isso que faz com que a gente consiga ter de fato a nossa concentração de novo e a gente aproveitar o momento e não algo de 15 segundos que vai fazer com que tu tenha dopamina barata. Outra coisa também é o consumo ativo versus o consumo passivo. Os vídeos curtos, eles entregam pra gente tudo pronto. Então é imagem, é som, ritmo. O cérebro entra em modo de espectador passivo. Isso, cara, é horroroso. Né? Não tem problema tu fazer isso um pouco, mas hoje em dia todo mundo faz isso o tempo todo e é isso que é o grande problema. E na leitura o processo ele é ativo, então o autor fornece símbolos, que são as palavras pra gente, mas é o nosso cérebro que precisa construir as imagens. Então tu vai ler alguma coisa e tu vai ser obrigado a imaginar. Então ele fala lá, o não sei o que eu tô andando num rio e o rio ele tem bolinhas flutuando e tal. O teu próprio cérebro vai estar no papel ativo de começar a ter essa imaginação, a tu ter que pensar no que o autor tá escrevendo. E isso muda, cara, isso muda de verdade. Tu começa a, de fato, até ser mais criativo, porque a tua imagem, as coisas que tu tá lendo começam a surgir na tua mente, cara. Isso, cara, é incrível. Poucas coisas na vida que fazem isso tão bem quanto uma leitura. Outra coisa também que a leitura ajuda e muito, cara, é a expansão do vocabulário e do pensamento.
Porque quando tu vê um Reels, cara, pura bullshit, né? Pura porcaria. Não tem uma coisa que tu tira ali de útil. Raras as sessões que tem um Reels ou um TikTok que realmente vai te trazer algum conteúdo. Mas é difícil te trazer um conteúdo bom por 15 segundos, em 15 segundos, em um minuto, entendeu? E a nossa capacidade de pensar, ela tá limitada às ferramentas que são as nossas palavras, que a gente possui. Então, se tu possui um repertório de palavras muito limitado, cara, tu vai pensar de forma limitada. Tem até o Schopenhauer, eu li esses tempos livros que chama A Arte de Escrever, ele fala muito isso, que as gerações atuais, elas vão simplificando muito a nossa linguagem de uma forma que a gente não consiga pensar direito. E ele era muito crítico isso. Na cabeça dele, né, nos tempos antigos dele, lá de 1800 e bolinha, as pessoas tinham que aprender latim e grego, porque essas línguas elas eram muito ricas em palavras, e tu conseguia expressar isso de uma forma muito melhor do que o alemão. Ele já falava mal do alemão naquela época. E se for ver, realmente a nossa palavra e a nossa língua, ela vai apodrecendo ao longo do tempo. A gente não usa nós, vós, nós vamos, não sei o que. A gente fala tudo a gente ferrou a língua. Isso faz com que a gente, de fato, tenha uma pobreza mental e uma pobreza de se expressar. Vocês podem estar achando que é besteira, mas, cara, faz total sentido. E a leitura, ela expõe a gente a estruturas gramaticais complexas e termos também precisos. E ter um vocabulário rico não serve apenas pra gente falar bonitinho, então ser aquele bambambanzinho de falar certo, mas de fato pra gente discernir nuances, entendeu? Então uma nuance numa palavra ou na outra, numa frase. E se tu não tem uma palavra pra expressar um sentimento ou um conceito, tu vai ter muito mais dificuldade pra processar racionalmente, ou seja, no teu cérebro, cara. Porque tu não tem uma palavra, tá ligado? E por que isso é vital, então, hoje em dia? A gente vive hoje, como eu falei, a gente vive na economia da atenção, onde as empresas, elas lucram te mantendo preso ali naquela dopamina barata, tendo um estado de transe, né? Tem até pessoas que falam que entram num transe, num negócio, quando vai ver já passou 2, 3 horas. E o que eu quero te trazer aqui é que a leitura, ela faz com que você pense por si mesmo. Em um mundo onde a opinião, ela já vem mastigada e as tendências, elas vêm rápidas, quem não lê acaba apenas repetindo o que ouve, cara. Então tu escutou o teu fulaninho falando, o teu influencer favorito falando YX, mas tu de fato... tu não tem nenhuma opinião, tu é uma casca vazia e tudo que tu fala, tu repete de alguma outra pessoa. E ler obras densas e clássicas conecta você com ideias que sobreviveram há tempos. Não é à toa que Shakespeare, esses grandes filósofos, eles perduram por anos e anos e anos, porque o que eles falam, cara, é ouro. O que eles falam é ouro. Não é à toa que Platão existe há mais de 2000 anos, Schopenhauer existe há 300 anos já, e essas ideias, elas vão e elas continuam, cara. E essas obras, elas te dão uma base sólida pra tu não ser varrido pela próxima onda de desinformação ou superficialidade. Então, cara, eu faço um apelo. Cara, comece a ler. Pode ler as coisas mais simples. Pode começar a ler revista em quadrinho. Cara, lê mangá, lê qualquer coisa, cara. Mas eu faço um apelo. Comece a ler. De verdade. Tu vai me agradecer daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano. Vai ver que tu vai, de fato, começar a conseguir se concentrar melhor. Vai conseguir ter uma claridade mental muito melhor. Tu vai parar de ficar perdendo horas e horas vendo algo que não vai te agregar. E tu vai conseguir ler obras que perduraram por longos períodos e que, de fato, tem um conteúdo que vai te agregar e vai fazer com que tu seja mais inteligente, tu entenda coisas de outros tempos. Então, cara, leia. E à medida que o tempo vai passando, tu vai conseguir ler coisas mais complexas, vai conseguir ler grandes filósofos, grandes obras, essas obras que, cara, tá aí até hoje em dia. Recomendo muito, cara. Pensa nisso. A próxima vez que tu abrir teu celular e for scrollar, pensa no que eu te falei, procura um livro, pode ser um livro físico, um livro na internet, mas o importante é que tu começa de fato a ler, cara. Bota a bunda na cadeira, lê. Se tu não entender nada, lê de novo, lê 10 vezes se for preciso a mesma página, mas tu vai entender, cara. O começo vai ser difícil, porque o teu cérebro vai estar uma bosta, né? Vai ter uma geleia, mas tu vai me agradecer depois, beleza? Tamo junto aí. E se inscreva no canal e comenta aí as obras que tu tá lendo hoje em dia.